início, é bem importante esclarecer essa nomenclatura, né? A questão entre AVC e AVE. Porque as pessoas ainda ficam um pouco confusas se são a mesma coisa ou não. Sim, são a mesma coisa. A gente está falando da mesma doença, da mesma condição de saúde. Porém, o que é que acontece? O AVC significa acidente vascular cerebral. Né? No nosso cérebro, geralmente ele acontece. E o AVE, acidente vascular encefálico. É uma nomenclatura que veio depois, porque cientificamente, de acordo com a localização anatômica, ela é uma sigla, uma nomenclatura mais fiel, digamos assim, a isso. Porém, então, muitos estudos acadêmicos, né, artigos publicados, você pode encontrar como AVE. Mas, até quando a gente fala em educação e saúde, para educar a população, no sentido de conhecimento sobre isso, termina prevalecendo o AVC, que é porque as pessoas conhecem mais por AVC. E o que é mais importante é as pessoas realmente saberem o que é o AVC, porque sabendo o que é, o que pode gerar, se pode também prevenir, tomar os cuidados necessários, né? E não deixa de estar errado, né? Exatamente, né? Ele só não é tão completo, digamos assim, como a nomenclatura, né, do acidente vascular encefálico, o AVE. Então, o AVC, o acidente vascular cerebral, eu vou estar sempre falando como AVC, porque por essa preocupação que eu tive, até na minha época também, do mestrado para o doutorado mais especificamente, do que o que a gente ficar usando, né? Isso. E eu sempre adotei AVC por esse motivo que eu já falei. Então, o AVC, ele pode ser tanto do tipo hemorrágico quanto do tipo isquêmico. O que é? Na verdade, o AVC, ele é um problema de origem vascular, onde em algum vaso, só que vaso? Esse vaso não é qualquer vaso do corpo, é um vaso sanguíneo lá do nosso cérebro, ele é lesionado, ele é atingido, e aquela região cerebral, seja onde for aqui na nossa cabeça, que é irrigada por aquele vaso sanguíneo, ele vai deixar de receber aquela irrigação, aquele sangue que vai trazer nutrientes, oxigênio para aquela região, determinada região do cérebro, e aí vai acontecer o AVC propriamente dito. E isso pode acontecer de maneira isquêmica, ou seja, uma placa de gordura que entupiu, digamos, aquele vaso sanguíneo, ou mesmo que se soltou. Ali ele não entupiu, ele apenas diminuiu o calibre, mas se soltou e entupiu um vaso lá na frente, outro que era mais fininho, menorzinho, né, de menor calibre. Ou pode ser também por uma hemorragia, que é o AVC hemorrágico, onde naquele vaso sanguíneo estava passando ali o sangue, normalmente, numa pressão, e até que em determinado momento rompeu. E na hora que ele se rompeu ali, que pode ser por aneurisma, por exemplo, também, o sangue é extravasado naquela região, né, gerando o hematoma, um edema cerebral, que em alguns casos, ou muitos casos, precisam ser drenados, ou mesmo feito cirurgia, porque aquela região do cérebro ali, onde o vaso, né, seja na parte mais posterior, mais anterior, média, ele vai deixar de receber o suprimento sanguíneo adequado, gerando o quadro, né, de AVC como instalado, né, mudando aí só a origem. E outro assunto que eu também achei muito importante foi sobre o transitório, né? Acontece o transitório também, não é isso? Isso. O AIT, na verdade, é o que algumas pessoas, às vezes, chamam ou conhecem como um pré-AVC. Mas não é uma nomenclatura muito correta, digamos assim. O AIT, decifrando a sigla, é ataque isquêmico transitório. Então, ele é conhecido como um pré-AVC por ser algo mais leve, digamos assim. Algo que pode ter retorno, né? Que deve ter retorno em 24, 48 horas no máximo. Mas ele simula um quadro de um AVC do tipo isquêmico, aquele que teve um entupimento do vaso. Então, no momento, se estiver acontecendo um AIT, por exemplo, aqui comigo, vai estar o quê? A mesma sintomatologia, os mesmos sinais que um AVC propriamente dito. Logo, quando está acontecendo, não dá para diferenciar se é apenas um AIT ou se é um AVC propriamente dito, né? A pessoa pode ficar com a boca torta, com a fala emboluada, enrolada, como se costuma dizer, né? Que não seja tão compreensível para quem está ali com ele, né? E um lado do corpo,
né? Que normalmente é o lado contrário ao lado do cérebro que foi acometido, né? Acometido, afetado. Um lado do corpo bem comprometido. Aí vai variar o grau de lesão, mas no geral é o braço sem movimento ou com movimento muito fraco e a perna sem o movimento, que a pessoa estando em pé ou sentada, ela vai tender o quê? Ela vai tender a cair porque o lado do corpo fraquejou, né? Digamos assim. Mas tem que ser levado à urgência, porém, ele não fica com essa sintomatologia, com esses sinais instalados no indivíduo, como acontece com o AVC propriamente dito. Então, é transitório porque dá e passa. E passa. Porém, passa, mas não é por isso que a gente vai ficar em casa, onde estiver, esperando passar, digamos assim, né? Tem que ser levado para um pronto atendimento, para um gestor, ou dependendo de como tiver o estado, né? O estado da pessoa, onde estiver também um local chamado o serviço de urgência, né? E doutora Luciana, esses sinais mesmo que você mencionou agora, né? Sim. Que existe para facilitar, né? A linguagem, levanta o braço esquerdo. Existem esses sinais que a gente pode identificar, né? Quando a confusão mesmo mental, né? O que são os sinais que se preconizam? Se alguém estiver perto de você, seja no trabalho, seja na rua, numa atividade física, numa praia, o que seja, e estiver suspeitando, a pessoa não está passando bem, você está suspeitando que tem alguma coisa que pode ser um AVC. Como é que a priori se tira a dúvida? Se deve ou não chamar o serviço de urgência ou levá-lo para o hospital? Pede para esse indivíduo, né, ele levantar o braço, ou ele lhe abraçar, que seja. Um braço dele, vamos dizer, se o acometimento foi do lado direito do corpo, um braço dele o esquerdo vai reagir bem para lhe abraçar, e o direito, que é o que foi afetado, isso não vai acontecer, ele não vai nem conseguir levantar esse braço direito, né? Você pede para aquele indivíduo, para aquela pessoa andar, ou tentar andar. O lado direito, exemplificando aqui, ele não vai conseguir andar, ele vai tender a cair, ou vai ter muita dificuldade, né, para andar. E você falando com ele, você começa a falar algo com ele, tentar falar, ou pede para ele cantar uma música, algo assim, e aí você vai perceber que a fala dele, ou ele não sai nada compreensível, ou ele pode até estar entendendo que está saindo normal, mas não está. Não está. Né? A boca torta também ali, pede para ele sorrir, a boca, né, torta para um dos lados, que também é um indicativo. E se ele não tiver tudo isso, se ele tiver só um ou dois, fica na dúvida. Gente, na dúvida, chama o serviço de urgência ou leva para um hospital. Olá, você acabou de conferir mais um corte do canal da PhysioRunner Brasil. Peço para você se inscrever nesse canal de cortes e também no nosso canal de podcasts. O link vai estar aqui na descrição, caso você queira conhecer esse vídeo que você acabou de ver por completo. Então lembre-se de se inscrever e ativar o sininho. Eu te espero por lá.